beleza? Lendo a palavra bíblica, Atos, capítulo 28, último capítulo do livro Atos dos Apóstolos. Senhor Deus Pai, muito obrigado pelo teu amor, favor e poder. Fica conosco, Senhor, o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo neles há. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Bem, temos no capítulo 28, 31 versículos e diz o versículo 1 em diante. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino, que invernara na ilha, e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias, e foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e às 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. 3 dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse: varões irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada de que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que, por toda parte, é ela impugnada. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo essas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a esse povo e dize-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. 27º. Porque o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos,
para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Repetindo desde o versículo 26 em diante. Vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Porquanto o coração desse povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. 31º e último versículo do capítulo 28, o último capítulo de Atos dos Apóstolos, nos diz: pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus o Cristo. Pois bem, por meio dos 31 versículos, nos fala o capítulo 28, o último capítulo de Atos dos Apóstolos, acerca da ilha de Malta, do versículo 1, ênfase até o 6º. Públio hospeda Paulo, do versículo 7 até o 10º. A continuação da viagem, do 11º versículo até o 15º. Nos fala de Paulo em Roma, do versículo 16 com ênfase até o 22. Fala que Paulo prega em Roma, do versículo 23 com ênfase ao 29. E Paulo prisioneiro durante 2 anos, do versículo 30 e 31. Falando de prisão de grilhões, nós temos aqui a observância de tudo que diz respeito à feitura da fé. Atos dos Apóstolos é praticamente a continuidade e aplicação de tudo que os 4 evangelhos nos coloca de registro. Havendo Paulo feito a sua exposição, depois deles marcarem e passando a par, como nos diz o versículo 23, da parte B em diante. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Ou seja, usando uma linguagem que aquele povo tinha capacidade de compreender, utilizando-se desde a lei de Moisés. Fez a exposição Paulo de manhã até a tarde. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Incredulidade, falta de fé. E havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo essas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. A perfeição que existe em Deus é tão maravilhosa que faz dele o Deus do possível e do impossível. E o possível nos deu o Senhor, o direito, por meio das nossas próprias escolhas, a arcarmos com a consequência através do livre-arbítrio. E ele, sabendo da dureza do coração, da insistência em certas atitudes, deixa claro desde Isaías: vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. É a misericórdia de Deus dizendo: mesmo eu te dizendo, tu não fazes, mesmo eu te mostrando, tu não queres ver, porquanto o coração desse povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, ou seja, só para perceber depois. Ouve antes, não dá importância, porque o coração está endurecido, e tardiamente se apercebe, já me foi dito. E fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Aqui deixa claro o Senhor: a cura vem pelo ouvir, ver, sentir.
A cura vem da palavra do Senhor. Mas um coração endurecido, se ele se endurecer, não há efetivamente outra circunstância, a não ser essa que Deus já deixa claro. De ouvido ouvireis, e não entendereis. Vendo vereis, e não percebereis. Porquanto o coração deste povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Finaliza o capítulo dizendo, versículo 31, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Assim finalizamos Atos dos Apóstolos, assim concluímos mais um livro da Palavra do Senhor. Que Deus a todos abençoe. Eu desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, nossa família cristã, nossa vizinhança, respectiva parentela, as pessoas que Deus tem levantado como instrumento dele nas nossas vidas, as pessoas que Deus tem nos feito instrumento dele na vida dessas pessoas, e também a você que acessar essa palavra vinda da leitura da palavra bíblica nesse canal, compartilhando conhecimento. Que Deus a todos abençoe. Sucesso. Já chegou o soninho.